Bem, no primeiro momento, criança, 7 anos mais ou menos, eu me lembro, essa faixa etária, 7, 8, minha mãe me dava muitos livros de histórias infantis. Não tinha muitos, não, mas tinha os livros, ela comprava umas coleções, e ela como professora também tinha livros, assim, na faixa etária de 5ª série, 6ª, 8ª, na época, né? Agora eu não sei mais como é que está a ordem nas escolas, eu sei que mudou e tudo mais, mas, então eu tinha livros na minha casa, tinha os livros infantis, li, não fui assim, não li Monteiro Lobato, por exemplo, mas li assim Branca de Neve, essas coisas das princesas eu li. Tinha os disquinhos de música que acompanhava, então eu adorava ouvir, porque eu gostava muito mais de ouvir do que de ler. Então eu gostava de ouvir as histórias, gostava de ver as figuras, lia uns livros. Então histórias era uma coisa que eu gostava de pegar o livro e relia. Como são livros muito pequenos, né, você lê rapidamente. Tive um contato na infância com literatura, até os meus 12 anos, 13, eu gostava assim, de ter algum contato com o livro. E depois, na adolescência, não tive mais contato com livro nenhum. Não dava, o hormônio não deixa, né? O hormônio adolescente não deixa você parar para ler nada. Então foi só a partir dos 18 anos que eu voltei a ler. Aí eu voltei a ler com uma grande intensidade, já com uma vontade maior de ler. Mas tive um contato pequeno com a leitura. Na escola eu não gostava de ler, eu lia obrigada. Às vezes a minha mãe lia para mim, respondia o questionário, que aquele questionário eu nunca entendia, né? Tinha um questionário no final para você poder responder a prova. Eu nunca gostei daqueles livros. Eu nunca gostava daquela imposição de ter que ler um livro que eu achava chato, logo na primeira página, e eu não lia. O que eu não gostava, eu não lia. Né? Então a literatura para mim tem uma relação de prazer também. Eu só leio aquilo que eu gosto, né? E eu, desde pequena, assim, algum livro eu gostava, eu lia ele 20 vezes. Mas um livro chato eu não pegava. Então eu tive uma relação boa, relativamente boa com a leitura, não chegou a ser traumática, né? Porque eu nunca tive uma imposição muito grande para ler, mas tive um contato inicial na infância, na adolescência não, e depois, a partir dos 18 anos, é que sim, eu comecei a me tornar uma leitora. Você colocou na sua resposta aí de uma maneira bastante sutil, mas muito interessante, o ouvido, né, o disquinho que você ouvia aquelas histórias, o visual que você via as figuras, isso fazia parte daquela atração literária, não só do texto escrito. Hoje em dia a gente discute muito a biblioteca, como se fazer bibliotecas, como atrair os jovens para a leitura. Dando um salto na sua história, você se relaciona muito bem com a internet, tem seu blog, está no Face, coloca vídeos lá, né, esse trabalho mesmo você quer colocar lá, essa nossa conversa. É um caminho para que esse gap, esse salto que teve ali dos seus 13 aos 18 anos, que os hormônios estão distraindo os nossos adolescentes da literatura, é um caminho para você trazer eles, lidar com essas multilinguagens? No seu caso, poderia ter funcionado, por exemplo? Eu não sei, porque eu acho que a literatura é um encontro muito particular, né? Isso é muito difícil você falar para um jovem, não, importante você ler esse livro, se ele não tem dentro dele uma necessidade de buscar algo em algum lugar. Então, como atrair o jovem para a leitura? Tem muitos livros muito focados no universo adolescente. Eu nunca gostei nada focado no universo adolescente, até porque eu já estava entediadíssima com o universo adolescente. A última coisa que eu queria na minha vida era o universo adolescente, porque eu já vivia nele, já estava entediada com ele. Eu queria era sair daquele universo adolescente que eu achava já medíocre. Passou isso de mim. Com 18 anos já tinha acabado. Chega, tá bom, deu de adolescência para mim. Mas isso era comigo. Então eu acho que puxar o jovem para isso, mas que tipo de jovem a gente está falando? Eu acho que a maioria vai ser sempre mediana. A maioria vai ser sempre desinteressada em ler. Eu acho que, e também que tipo de leitura? Ele lê muito, mas ele lê uma literatura muito mediana também. Porque ele é mediano. E assim fica tudo meio mediano, sabe? Eu acho que existem saltos e epifanias na vida de determinadas pessoas que levam a elas a se interessarem por certas manifestações artísticas. Não só a literatura, como qual é o cinema que esse sujeito que esse sujeito assiste. Quais são as peças de teatro que ele ao menos tem interesse de assistir.
né? Isso tudo confabula muito, porque não é só o texto literário, mas é esse entorno todo de arte, do que atrai o olhar dele, o que ele escuta, o que ele acha interessante na música. Então a literatura sozinha, ela só é mais um elemento agregado nos valores pessoais dessa pessoa, seja jovem, seja não muito jovem, mas eu acho que é isso, no meu entendimento e na minha vivência, foi só um elemento agregador, porque eu adolescente, ainda vivendo no mundo adolescente, mas eu já assistia a todos os clássicos do cinema. A literatura veio depois, mas o cinema veio antes, e o bom e grande cinema veio muito antes. Então era evidente que eu não ia sair de grande cinema para cair numa literatura medíocre depois como leitora. Não seria desequilibrado, né? Quer dizer, eu já saí de um grande cinema e fui ler os grandes autores. Eu li os grandes clássicos durante um bom tempo. Grandes obras, aquilo sim me alimentava e falava comigo. Então eu acho que como construir isso nesse jovem é muito difícil. Como você vai fazer o sujeito ter interesse por aquilo? Não faço a menor ideia. Eu acho que são epifanias que existem pelo caminho, que acontece com um ou outro. Não vai acontecer com todos, né? Mas eu acho que dar subsídio para a leitura, através da internet, através do trabalho das bibliotecas, só em um sujeito ler, já ser alfabetizado, ter interesse por ler e pensar o mundo um pouquinho além, já é alguma coisa muito boa. Eu acho que querer mais do que isso da massa não consegue. Você consegue um pouco mais, levar os jovens a se interessar um pouco mais e a ser um pouco menos mediano. Até pode, mas mais do que isso é um ou outro. Isso vai partir também de dentro dele, né? Então eu acho que não existe muito como a gente conduzir esse caminho. Acho que é uma coisa particular mesmo. Esses seus 13 anos aos 18 que ficaram ali relativamente longe da literatura, justamente o que se considera adolescência, né? E uma das suas grandes, até interessante, uma das suas grandes influências que você já falou é o Salinger, que foi aí, dizem que inventou a adolescência. A adolescência, foi o primeiro autor que eu li o Salinger já com 21 anos. Já não era mais uma adolescente, né? Já não era mais. E foi toda a base de influência para o meu primeiro livro, porque o Salinger, que escreveu esse livro na década de 50, 1950 mais ou menos, né? Eu não tinha lido. Era para mim o livro mais novo que eu tinha lido até então, porque eu estava lendo Gregos, eu estava lendo Dostoiévski, eu estava lendo Kafka. Então ele ali foi um momento mais jovem, até uma literatura mais fresca, sabe? Para mim, quando eu li, falei, nossa, pode escrever desse jeito? Eu estava lendo o quê? Nessa época eu também estava lendo Os Miseráveis. Vitor Hugo? Os Miseráveis. Vitor Hugo? Vitor Hugo, do Vitor Hugo. Então eu estava nisso, estava ali, né? Dom Quixote, eu estava só nas coisas finas, só no classudo. Quando eu cheguei no Salinger, foi uma coisa... Nossa, pode escrever desse jeito? Olha só. Teria lido antes? Deu essa impressão? Se eu teria lido antes? Teria. Se te tivesse conhecido, se alguém chegasse nos seus 13 anos e te apresentasse o Salinger. Eu não sei se eu teria lido. Não ficou com essa impressão, né? Não fiquei com essa impressão. Eu li na hora que era para ler. E aquilo me fez um efeito. Foi tão importante aquela leitura que ela foi a base de influência para o meu primeiro romance, que é o Habitante das Falhas Subterrâneas. É um paralelo direto a esse livro. Não é a minha voz literária, não era ainda o que eu estava, né? Mas o primeiro livro não tem que ser nada, tem que sair alguma coisa se assim tiver de sair. E eu encontrei um paralelo e que foi muito importante para mim, né? E que trouxe uma influência muito grande. Acabou que a minha voz foi mudando muito, porque eu fui encontrando meu caminho, fui avançando, fui construindo coisas que realmente eu queria, fui pensando melhor. O primeiro livro é muito difícil e é um romance relativamente longo até o meu primeiro romance. E é um livro que, quer dizer, quando você termina um primeiro livro, que está todos os elementos lá, início, meio e fim, tudo direitinho, você atravessou uma etapa na sua vida, né? É o início, e é um início muito difícil você conseguir já começar com um romance relativamente longo. Então, teve uma influência muito grande o Salinger para mim, de trazer algo que era muito novo para mim, e eu já vivendo, né, muito depois dele, numa contemporaneidade que já estava além daquilo, e aquilo ali para mim era novidade. Né? Eu, não sei, era final da 1999, por aí, não, mais um pouco, era mais um pouco. Esse livro é de 2003, o lançamento. 2003, menos, né? O lançamento. Eu acho que eu li o Salles de 99 e 2000. Foi uma coisa muito rápida. Né? Eu já estava lendo coisas antes, mas ele foi 99 e 2000. Porque o meu livro de escrito a ser lançado, acho que foi mais ou menos um ano. Então, foi por ali que eu li o Salles, entre 99 e 2000. Quer dizer, não foi
já quanto a contemporaneidade já deveria estar vivendo e não estava, mas ele era para mim algo completamente revolucionário quando eu li naquele momento. Então tem isso também, por isso que o livro nunca envelhece, porque ele encontra os seus pares em determinada, e sempre vai encontrar seus pares em décadas diferentes, né? Em séculos diferentes, eu acho isso. A gente consegue dizer então que o bom e velho Salinger fez essa ponte da Ana Paula Maia escritora para Ana Paula Maia autora? Você passou para um outro lado daquele balcão da literatura, né? Eu acho que sim, comecei a passar. Que me ajudou muito, eu trouxe aquela experiência da leitura, né, do que eu tinha como leitura, aquilo abriu a minha cabeça para escrever, e o livro fluiu muito rápido, porque eu escrevi em 2 meses e meio, que era o tempo que eu tinha de férias da faculdade. Então eu consegui escrever esse livro de uma maneira rápida até. E passei sim, aí eu acho que eu senti que eu passei para o outro lado, porém, que você lança o primeiro livro, você não faz a menor ideia do que vai acontecer, né? Nem se você vai conseguir escrever outro, ou se aquilo é só uma besteira, você não sabe no que vai dar. Mas você escreve e você sente pelo menos um conforto, né? Um alívio, escrevi. E a gente falou dessa influência do Salinger, você esboçou algumas coisas aqui dos classudos, né? Que marcaram essa tua religação, né, com a literatura. O que mais tem de influência aqui hoje, já com o que 8, 9 anos de publicação já. Tem 8 anos de publicação, está fazendo agora em agosto. O que mais que você consegue reler lá naqueles primeiros livros, não sei nem se você relê, mas fazendo uma autoanálise do que você já produziu, o que tem de influência ali que marcou essa trajetória de Ana Paula Maia? O que tem de influência é o humor negro que tem na minha literatura, que tem no cinema que eu gosto e que tem na literatura que eu comecei a ler. Alguns autores, é muito difícil você ler um livro e rir. Eu, pelo menos, tenho dificuldade muito grande em rir com filme, ou rir com livro. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu li Noites Brancas, do Dostoiévski, foi uma história lamentável, né, dele. Uma história pequena, pode se chamar de novela, um conto longo, não sei. E eu me lembro que a primeira vez que eu li uma história lamentável, eu ri muito. E eu nunca tinha lendo nada. Eu fechava o livro, eu ria, eu lia de novo a passagem e ria. Então, para mim, Dostoiévski é um autor, apesar de muito pesado, trabalhar com uma camada muito do sub-humano, mas em relação à alma humana, muito engraçado. Não sei, eu acho ele muito engraçado. E tem uma relação também com outro autor que não tem nada a ver, que tem mais, assim, é mais iluminado, em termos de uma obra mais alegre, que é o Júlio Verne, que tem muito humor também. E assim, eu gosto de autores com bom humor. Campos de Carvalho é um autor meio fantástico, não tanto fantástico, ele é do absurdo, né? Ele leva as coisas no extremo do absurdo, e um autor que tem muito humor, e sempre humor negro, sempre caminhando mais para esse lado. E isso também vem do cinema, que eu gosto também, sempre um cinema com uma dose de humor negro. Então essa era uma coisa que eu já gostava, que eu acho que já era o meu tom de humor. Eu me identifiquei muito nessas obras, talvez por isso eu acho Dostoiévski um cara engraçado, divertido, né? Eu acho divertido, eu leio os livros dele não me sentindo mal, mas eu tenho prazer, rio muito, sempre. E acho que é um autor que consigo essa identificação porque eu gosto de fazer isso depois quando eu vou escrever. Então eu posso dizer que esse é uma das referências que eu trago dessas leituras. Será que o escritor está fadado a buscar nas suas leituras essa energia, esse alimento para o que ele próprio precisa, de alguma maneira, trabalhar? Assim, né? Geralmente, quando eu estou escrevendo um livro, eu leio algo bem diferente, né? Um autor que eu gosto muito é John Fante. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a literatura dele, é um autor que eu gosto muito de ler. Te equilibra? Me equilibra, coisas diferentes do que eu estou escrevendo. Então, eu gosto de ler autores. Se eu tiver que ler algum autor para levar para a minha literatura alguma coisa, eu leio primeiro, dou um tempo e vou escrever e começo a ler paralelamente algum livro que não tenha nada a ver, porque eu não quero também porque é muito fácil, né, você começar daqui a pouco tentar fazer igual o outro, né? É muito influenciável, né? Somos muito levados, somos muito influenciáveis, então tem essa facilidade, então eu tenho medo disso, então eu procuro me libertar de um livro. Se eu acho que ele falou muito comigo, eu me distancio, não pego nele por um bom tempo, vou ler uma outra coisa. Então eu procuro equilibrar e fazer essa relação. Para mim é saudável isso. Eu tenho
o meu processo de escrever, assim, não é nenhum objetivo, não sei, mas o que me motiva a escrever sempre é a possibilidade de ir além e de extrapolar. Assim como eu, aos 18 anos, estava cansada da mediocridade de ser adolescente, do mundo adolescente, eu jamais iria assistir um filme ou pegar um livro sobre adolescente, porque eu não queria aquilo. A minha condição feminina, também já estou cansada dela. E ela já vivo todos os dias e estou condenada a ela diariamente, sem problema nenhum. Porém, na literatura ainda vou levar isso comigo, essa bagagem, sabe? Ainda tem que levar essas questões minhas, pessoais, não. Ali eu posso ser outra coisa, ali eu posso ir além, ali eu posso fazer coisas que eu jamais poderia fazer nessa existência e ser coisas, e ser pessoas que eu jamais poderia ser. Então ali é um lugar de possibilidades infinitas para mim. A literatura me dá essa abertura ampla, importante, para mim pessoalmente, né? Então quando eu vou para lá eu quero coisas novas, eu quero abrir um porco, eu quero quebrar asfalto. Porque, na verdade, eu estou ali camuflada, né, pelos personagens. Eu quero fazer aquilo. Eu quero ter outras experiências, eu quero ter outras sensações, outras possibilidades. Como eu moro num lugar quente, eu queria estar no frio. Quando eu criei a Balurdes, e a Balurdes... Balurdes é a cidade onde se passa fictícia, a história, né? Onde se passa carvão animal, é um momento de inverno. Apesar de ser uma cidade quente, você vê que é uma cidade carbonífera, ela é uma cidade que está lidando com fogo o tempo todo, essa coisa toda do quente. Tem a mina de carvão, tem carvoaria e tem o próprio crematório. Então o fogo é um elemento presente, o calor, porém está fazendo um inverno mais rigoroso dos últimos 30 anos. Então é uma cidade gelada, né? Então essa necessidade também de sair do calor e ir para o frio, é importante para mim também experimentar o frio, já que eu vivo no calor. Acho que se eu vivesse no frio, eu ia talvez escrever histórias que se passassem mais no calor, não sei bem isso. Como eu vivo numa cidade urbana, moro num meio urbano, é importante eu jogar minhas histórias por uma área cada vez mais rural e cada vez mais para o interior, porque os sons da cidade, muitas vezes, me incomodam. Então, minhas histórias não tem muito celular. A Balurdes, nem sei se existia celular nessa época. Então, assim, são histórias que não tem muito celular, essa interferência, não tem internet, ninguém tem isso. É uma coisa à parte, né? Você está num outro mundo. Eu levo os personagens para uma margem mesmo, justamente para que eu possa entender e ver um pouco mais deles. Agora é interessante esse exercício que você faz e essa abdicação, talvez seja essa palavra, dessa voz feminina, que seria evidente, seria óbvia, né, de acordo com você tratar disso, e esse exercício da voz masculina, porque essa impressão ficou muito clara para mim no livro, como você escreve bem a voz masculina. Né? Eu como homem, falei, pô, isso aqui é verossímil, me convence. Isso é ótimo para mim, como mulher, ouvir um negócio desse. Porque eu não sei se é pelas minhas referências de leitura, de influência, né? O mundo é muito construído pelos homens, né? A maior parte. Então você tem as artes mesmo sendo produzidas pelos homens. Não sei se só isso, que certamente só não faz efeito, porque quantas autoras, quantas mulheres também consumiram tanta literatura e cinema e teatro produzido por homens também não absorveram da mesma forma. Então aquilo que eu falo é algo muito particular em mim, que tem essa empatia e que gosta desse universo e que tem o interesse de escrever sobre o universo feminino, não numa condição feminina minha, mas numa condição masculina, como seria eu sendo realmente, né, como seria estar ali. Tem uma empatia muito grande, isso para mim flui com muita facilidade. Eu tenho uma dificuldade imensa em escrever na primeira pessoa feminina, ou realmente até de sentar para escrever sobre o universo feminino. Essas particularidades femininas para mim é uma coisa complicada. Eu acho que a literatura como fuga e como pensar a sociedade também, né? É um lugar que você pensa de reflexão. A literatura veio para mim, o ato de escrever antes da literatura veio para mim, a primeira coisa que eu escrevi na minha vida foi um roteiro para curta-metragem. E já era um roteiro que eu escrevi porque eu já estava com essa questão de pensar o mundo que eu vivia e tal, alguma coisa ali atravessada na minha garganta, algo que me incomodava. Então, eu já comecei a escrever com esse intuito de pensar o mundo, né? De pensar as relações sociais, de pensar o que eu estou vivendo. Isso, é claro que acabou, enfim, foi se desdobrando. Tudo que eu escrevo tem um cunho que vai muito
para isso, né? Sempre esse pensar da sociedade, às vezes é um livro que tem um cunho mais político, quando você está tratando de relação do homem e trabalho, é quase marxista isso, né? Relação do homem com o trabalho e tal, o trabalho molda o caráter do homem ou o homem que é moldado, sabe? Como é que é essa relação, né, do homem com o trabalho? Então isso é um dos pontos de interesse grande dessa trilogia, mas eu acho que a fuga não, acho que fuga é outras coisas. Fuga é quando você se fecha disso. É quando você se distrai com, isso eu estou aqui só me distraindo, fazendo uma coisa para me distrair. Muito pelo contrário, isso é o que me traz. Isso é quando eu falo assim, não, agora eu vou tirar, sei lá, 1 ano para me dedicar a um livro. É 1 ano de reflexão pesada. Tudo é referência para livro, tudo é referência para o que eu estou escrevendo. Uma frase, algo que eu assisto, uma imagem, enfim. Eu tenho tempos e tempos, momentos longos de reflexão, é o que vai, na verdade, saindo depois na obra, vai se refletindo no livro. Então eu tenho mais essa relação de extrapolar, né, de levantar questões, para mim, porque a cada livro eu me transformo também, muito mais da questão da fuga. Porque a fuga, eu acho que já é o momento em que eu não estou muito interessada em pensar nada. O que se tem muito, o que se produz muito culturalmente, né, pode-se dizer um entretenimento de fuga, que é o entretenimento que não te leva a lugar nenhum, não te leva a pensar, refletir, mas te leva a relaxar. Né? Todo mundo precisa disso, mas tem pessoas que só consomem isso. Né? Não tem um momento de parar para pensar. Eu acho que a literatura precisa provocar um certo incômodo. A arte em geral, se ela provoca um incômodo, provoca uma inquietação, provoca uma repulsa, alguma coisa ela tem que provocar, porque se ela passar, tão bom, sabe, com um suspiro, eu falei, não, sabe, não provocou, relaxou demais, teve um suspiro, que bom, né, relaxou. Eu acho que não, a literatura, eu acho que as artes em geral tem uma função mais de incômodo, de te levar a algum outro patamar, e não, né, de te relaxar demais. Mas a sua narrativa, ela tem, embora tenha sido para você um exercício para esse longa, trabalhar mais com a imagem, menos com a verborragia, menos com o verbo, o seu livro em especial aqui, ele insinua a imagem, né? Ele é visual. Muito né? Visual. Eu senti lendo ele, assim, eu li numa pegada só, sabe? E até o tempo de um filme, né? Sim. 2 horas e pouco, né? Pois é. Mas parecia uma timeline passando. Sim, né? é verdade, né? é engraçado. Porque eu sou muito imagética, né? Eu gosto, assim, eu costumo dizer que eu vou tirando, assim, as camadas. A literatura, ela tem uma função, muitas vezes, de pegar o leitor e conduzi-lo. Né? Então, através da construção dos parágrafos, a retórica, o texto vai te envolvendo e você vai muito mais sentindo do que vendo. Né? As narrativas mais psicológicas fazem isso, você sente, você vai sentindo, mas você não vê tanto. Se você reparar, é uma coisa curiosa. Eu gosto de mostrar mais e dizer menos. Então o leitor tira suas conclusões. E quando os personagens falam também, coisa que eu gosto muito são os diálogos, como os personagens se mostram e trazem coisas para mim como autora, e trazem isso para o texto e até muitas vezes modificam rumos da narrativa, que às vezes era um sujeito para aparecer numa cena, e ele fica até o final do livro. Porque quando ele abriu a boca, ele trouxe coisas tão interessantes para o livro, que ele permanece narrativa. Então, falar muito, deixar os personagens interagirem, realmente falando, e mostrar, eu acho que eu consigo criar uma interação com o leitor. Eu gosto de ler algo também e ver aquilo, sabe? Eu gosto de ver nas imagens, construindo aquelas imagens. E a literatura, ela também tem esse efeito, muitas vezes, de sensações, né? De tratar das sensações num plano mais metafísico e não num plano muito físico. Quais são os seus momentos de escrita, o seu trabalho mesmo? Quantas horas por dia? Pouquíssimo tempo. 1h30 no máximo eu escrevo por dia, mesmo, assim, é uma escrita válida. Outro tempo, o resto do tempo eu passo pesquisando, se eu tiver... Porque eu sempre esbarro com um detalhe técnico, às vezes até, sei lá, com um tipo de vinho. É um detalhe técnico, você tem que às vezes parar para pesquisar. Uma marca de charuto, né? Você tem que parar para pesquisar. Pequenos detalhes que você pode precisar. Tempo de escrita leva de 40 a 1h30, não passa disso, 40 minutos a 1h30. E cada livro tem um horário, assim. Esse eu escrevi pela manhã, às vezes um livro que eu posso escrever pela tarde. Eu gosto mais de escrever pela manhã hoje em dia. Mas geralmente eu tenho um calendário, início e fim. E consigo terminar aproximadamente
né, passo um pouco mais aproximadamente naquele timeline ali que eu estabeleço. Mas essas horas diárias não tem mais porque tem outros trabalhos? Não, porque não precisa ter mais. Né, não dá. É o sumo a que sai, mente né? só sai aqueles 40, que quando sai uma lauda, 2 muito boas, já está ótimo. Porque se você escrever uma lauda válida por dia, são 30 laudas em um mês, 60 laudas em 2 meses, e você rapidamente escreve um romance assim, né? Só que tem essas interrupções de leitura, de ver, de reler, é isso mesmo. Esse livro, por exemplo, é um livro que demanda pesquisa técnica, então eu paro muito para ler pesquisa, para pesquisar o que eu vou aproveitar disso aqui, como que eu vou começar essa cena, como que eu vou construir esse capítulo, né? Os elementos técnicos que eu tenho, essas coisas, né? E você tem que pegar esses elementos técnicos e fundindo ele com a narrativa, né? Então, você tem que ter a sensibilidade lá poética e narrativa e também a coisa técnica fria, né? De como as coisas são. Mas o período de produção diária é pequeno, não consigo fazer mais do que isso. A primeira coisa que o leitor tem contato quando começa a ler os livros da trilogia, né, são os nomes dos personagens são tão fortes. Edgar Wilson era porque antes de escrever esse texto eu estava lendo Allan Poe. Então Edgar Wilson é de Edgar Allan Poe com William Wilson, que é um conto de Edgar Allan Poe que eu gosto muito. E esse conto William Wilson, ele foi adaptado para o cinema. E quem faz é o Alain Delon, ator. O William Wilson era o cara que tinha do duplo, era um personagem que tinha medo de encontrar o duplo dele. E eu acho que tem uma relação boa porque tem a coisa do sombrio, da coisa estranha, soturna que tem o Poe, né? Então, tá ali dentro. Só que isso não é perceptível, né? E o que eu gosto é isso, que ninguém sabe, ninguém percebe, que vem dali. Porque o nome é muito popular, né? Edgar Wilson, né? Parece nome, sei lá, de cantor sertanejo, né? Tem um apelo popular, engraçado. Então, essa mesclagem ficou bem bacana, assim. Acho que foi uma sugestão que deu muito certo. Você já foi comparado ao Tarantino e ao Takeshi Kitano? Você gosta dessas comparações? Eu gosto dessas comparações, não me incomoda, né? Mas não é só, né? Eu acho que essa comparação vem por algumas passagens, algumas descrições. Eu particularmente nem acho um violento. Eu acho eles muito mais violentos do que eu. You and I have unfinished business. Essa trilogia, a Saga dos Brutos, ela tem um tema. Como é que você chegou nesse tema, que é o trabalho molda o caráter das pessoas, né? Esse tema, como investigação, começou com Entre Rinhas, Cachorros e Porcos Abatidos. Porque eu comecei a escrever essa história desse abatedor de porcos. A partir dali, eu fui analisar o que eu havia feito. E falei, não, eu acho que isso aqui é um caminho. E foi assim que ficou a trilogia, definida sempre trabalhos brutos, homens que exercem tarefas brutas. E como essas tarefas rotineiras vai moldando o caráter dele, porque como ele vai se relacionando com o mundo a partir do trabalho dele, como ele é visto a partir do trabalho dele. No Entre Rinhas é uma dupla de abatedores de porcos, que é o Edgar Wilson e o Gerson. A história principal é realmente essa relação de amizade fraternal, esse amor fraternal que existe entre o Edgar e o Gerson, né? A segunda novela, que é O Trabalho Sujo dos Outros, já conta a história de 2 irmãos, que é o Erasmo Wagner, que é um lixeiro, e do irmão dele, o Alain Delon, que opera uma britadeira e quebra asfalto durante 6 horas por dia. Ele é um garoto ainda, um cara de 20 e poucos anos, e ele está ficando surdo devido ao trabalho, está sequelado. Então, durante todo o livro, as pessoas gritam com ele, tem que falar gritando, ele não ouve. Então, ele chega a ser um personagem engraçado, fica um pouco engraçado essa relação, mas, ao mesmo tempo, é muito trágico isso, né? O cara está ficando surdo pelo trabalho que ele faz. E eles têm um primo chamado Edvardes, que desentope esgoto, e tem um bode na história, o Tonhão, que é um personagem na história. O Erasmo vai criar 2 cabras, a Rosa Flor e a Divina. E ele pega o vizinho, leva um bode para ele cruzar, para dar uma cria. Só que esse bode é místico. E são todos barbudos, todos barbudos. O bode é barbudo, o Erasmo Wagner, o Alain Delon e o Edvard. Então, é uma história de barbudos, sabe? Então, para quem é barbudo, eu recomendo ler esse livro. Eu tenho essa coisa muito de mostrar, né? Eu gosto de levantar o tapete, chutar a porta, né? E tal. Então, a minha literatura, ela traz à tona, ela não cobre.
porque a literatura, as palavras têm essa coisa de embelezar, né? Às vezes a retórica leva um glamour que não existe a algo, mascara um pouco. Eu não. Eu só escrevo porque eu construo algumas ideias. Eu não escrevo pela beleza das palavras, eu não escrevo porque a forma ou a estrutura, eu não estou interessada nisso. Como é que você trabalha a violência nos seus livros? Eu trabalho a violência nos meus livros como eu trabalho o amor nos meus livros. As relações dos personagens, todas são relações de amor fraternal. O amor erótico nunca está focado nas histórias, porque não tem muito interesse em lidar com o amor erótico. Eu costumo dizer que nunca dá tempo de ninguém fazer nada erótico nos livros, né? As pessoas estão tão envolvidas, estão tão cansadas, já estão tão massacradas, porque nunca dá tempo para se levar as coisas para o lado erótico, né? E esse amor fraternal, raro até nos dias de hoje, isso é muito estranho também, né? Esses dias eu estava escrevendo uma história e eu queria escrever sobre um determinado assunto. Eu não posso contar ainda sobre o que é, mas eu não falei, como é que eu vou escrever sobre essa história? Tem uma coisa, eu fiquei tão comovida porque eu falei assim, eu só posso escrever essa história se o Edgar estiver comigo. E eu escrevi a história com o Edgar Wilson, como protagonista dessa história. Eu falei assim, eu jamais poderia entrar naquele lugar sem ele. Então eu percebo que eu criei uma relação de afeto e de confiança com esse personagem tão estranho, eu não vou poder matar nunca, ele não vai morrer nunca. A narrativa, ela é bem grossa, né? Ela é bruta, Ela é ignorante, né? Falando do filme O Lutador, são esses tipos de personagens brutos que te atraem? Que me atrai. Eu gosto disso, né? É um contraponto à minha fragilidade, esses personagens. Por isso eu digo que tem certas histórias que eu só escrevo se o Edgar Wilson estiver presente. Como eu entro em lugares da literatura, que são lugares que não são meus lugares, né? Não é o meu cotidiano, eu entro em lugares muito estranhos. Isso acaba se tornando muito delicado. Então eu acabo construindo uma relação com os valentões, mas para que eu acho que eu possa ver o mundo ali através deles, chegar perto, mas só com eles, sabe? É aquela coisa, eu tenho que passar numa rua escura. Você prefere passar sozinha, passar com uma amiga igual a você, ou passar com um valentão, um cara fortão, grandão? Você vai se sentir mais segura como? É isso. Cão de Rinha é um cão que não teve escolha, exatamente como Edgar Wilson, que foi Cão de Rinha aprendeu que é melhor do que ser um porco, porque os porcos não podem olhar para o céu. Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos, de Ana Paula Maia. Lançamento Editora Record, já nas livrarias.